Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para estudarmos propriedade de radiação, um assunto extremamente importante que muita gente tem dificuldade, mas também não é um bicho de sete cabeças, como a gente acha que é, certo? Vamos logo explicar o que é uma radiação. Radiação é isso que a gente está vendo aqui, ó. Na radiação a gente tem o índice, que é o que está representado por N. Temos o radical, que também a gente acostumado a chamar de raiz, certo? Temos o radicando, é o que está dentro do radical. E temos a raiz, que é o resultado. Certo? Então, como assim? Ó? Um exemplo aqui. Quando aqui não tem nada, vai ser sempre 2. Então, aqui é raiz cúbica. Raiz cúbica não, raiz quadrada. Certo? Perdão, raiz quadrada. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Se o índice for 3, então é raiz cúbica. Então, quanto é a raiz cúbica de 8? 2. Isso todo mundo sabe fazer. Certo? Vamos ver aqui a propriedade. Se eu tenho raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, isso é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes B. Como assim, professor? Se eu tenho multiplicação de duas raízes e ela tem o mesmo índice, pode ver que o índice aqui é N e o índice aqui é N. Então, eu posso multiplicar os radicandos. Vou botar aqui um exemplo. Se eu tenho aqui raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. É o mesmo índice? É. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica de 5 vezes 2. 5 vezes 2 é quanto? 10. Como é simples. Letra B. A segunda propriedade. A primeira propriedade foi de multiplicação. A segunda propriedade é de radiciação. De divisão, perdão. Divisão. Se eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, isso é a mesma coisa que raiz enésima da divisão de A por B. Um B sempre diferente de zero, certo? Como assim? Vamos aqui fazer um exemplo. Vou pegar um exemplo, pegar os mesmos valores de cima. Raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5. Certo? Dividido por raiz cúbica de 2. Podemos ver que é o mesmo índice, 3 em cima e 3 embaixo. Então, isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 dividido por 2. Só posso fazer isso se for o mesmo índice. Outra propriedade, propriedade de potência de radiciação. Se eu tenho raiz enésima de A, isso tudo elevado a M, ou seja, isso tudo elevado a um número. Isso é a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a M. Como assim, professor? Vamos ver aqui. Se eu tenho aqui raiz cúbica de 5, isso tudo é elevado a 2. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado a 2. Isso é a mesma coisa. Quanto é 5 elevado a 2? 25. Porque 5 vezes 5 é 25. Certo? Quarta propriedade. Se eu tenho uma raiz enésima de raiz de A com índice N, então eu posso multiplicar os índices. Pode ver aqui, ó. Se eu tenho essa raiz enésima de raiz de A com índice M, então eu posso multiplicar os índices N vezes M. Como assim, professor? Assim. Se eu tenho raiz cúbica de uma raiz também, uma raiz quadrada de 5, então isso é a mesma coisa de multiplicar os índices.
3 vezes 2. É a mesma coisa quanto é 3 vezes 2? 6. A raiz sexta de 5. Última propriedade. Se eu tenho raiz enésima de A elevado a M, e se eu multiplico o índice por qualquer número, eu tenho que multiplicar também a potência por o expoente da potência por esse mesmo número. Certo? Eu tenho aqui raiz cúbica de 5 elevado a 2. E eu multiplico o índice por 2. Então eu tenho que multiplicar também o expoente da potência por 2. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 2, 4. Está aqui. Bem simples. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças. E espero que tenham gostado.